E aí, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Hélio Gustavo. Estamos de volta aí com a playlist Raspberry Pi Descomplicado. No vídeo de hoje, nós vamos falar aqui sobre sensor BMP180. É o projeto de número 20 do livro Raspberry Pi Descomplicado. Esta é uma playlist para você que quer aprender Raspberry Pi. E nós seguimos a didática do livro Raspberry Pi Descomplicado. Só lembrando que se você fizer a seguinte pergunta, poxa, eu estou acompanhando a playlist aqui, todos os vídeos, porque Gustavo está pulando alguns projetos. Eu vou dar uma rápida explicação. Porque alguns projetos eu ainda não tenho os componentes e outros projetos eu não consegui fazer. Mas, assim que eu conseguir fazer ou tiver o componente, eu vou estar postando aqui. Tanto para a nossa playlist de Arduino, quanto para essa playlist de Raspberry Pi Descomplicado. Eu vou fazer todos os vídeos. Vamos lá. Nesse canal você sabe que nós desenvolvemos projetos da casa dos Jetsons. E você faz isso utilizando as plataformas de computação embarcada Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. E por que você precisa utilizar essa placa Raspberry Pi? Nós estamos trazendo projetos com a Raspberry Pi. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como utilizar, como preparar a sua Raspberry Pi para utilizar o sensor BMP180, né? Você já ouviu falar dele? Você já mediu pressão, mediu altitude, temperatura, tudo no mesmo módulo? Gustavo, como é que faz isso? Então, fica até o final do vídeo que eu vou te mostrar como fazer isso. Bem, projeto de número 20, sensor BMP180, sensor de altitude e pressão. Nós vamos introduzir o conceito de comunicação I2C e comunicação Bluetooth nesse capítulo, tá? Vamos lá. Qual é o objetivo desse projeto? Todo projeto tem um objetivo. E o objetivo do nosso projeto é utilizar o sensor BMP180 para obter dados relativos à temperatura, pressão, altitude e pressão ao nível do mar. Esse sensor ele é bem interessante, porque ele consegue medir temperatura, ele consegue medir pressão, ele consegue medir altitude. Então, se você tiver um projeto que você tenha o interesse, que você tenha a necessidade de medir altitude, de medir pressão ao nível do mar, pressão não é relativa também, né? A pressão ali relativa que o seu projeto ele se encontra, e também medir temperatura, altitude, tudo no mesmo sensor, você pode utilizar o sensor BMP180. Então, ele é bem útil para esses projetos. Imagine que medir a altitude é muito importante. Imagine um avião, imagine para projetos de robótica, de programação, um drone, por exemplo. Ele precisa saber a altitude, a pressão em que ele se encontra, em alguns casos a temperatura também, ele precisa saber a temperatura que está. Então esse sensor é bem legal. Inclusive no drone da casa dos Jetsons, eu penso em utilizar um sensor desse, né? Se precisar. Nós vamos utilizar o ESP32CAM e nós vamos utilizar talvez esse sensor aqui para verificar a que altitude o drone está. Então esse sensor ele é bem legal e você pode estar aplicando no seu projeto se você tiver necessidade de fazer a medição dessas variáveis. Qual é o roteiro do nosso projeto? Eu tenho sempre dado uma visão geral do roteiro do nosso projeto antes de fato de executar. Rapidamente, para você integrar a Raspberry Pi no módulo BMP 085, você vai precisar seguir esses 4 passos. O primeiro passo, você vai precisar habilitar o I2C na sua Raspberry Pi. Então aqui eu coloquei aqui, você deve ir no utilitário de configuração da Raspberry Pi e habilitar o suporte ao I2C no kernel, né? Eu vou explicar mais para frente o que é kernel.
mas você precisa fazer essa ativação. Por quê? Porque nem sempre os hardwares, grave isso, os hardwares, eles estão com todos os seus recursos de hardware ativos, né? Você eventualmente vai precisar ativar o recurso, seja via software ou, em alguns casos, até via hardware, né? Mas aqui no nosso caso, você vai ativar via software. Você vai entrar lá no kernel e vai ativar esse recurso. É muito importante porque no gerenciamento de energia, isso é fundamental. Se você não está utilizando um recurso de hardware, para que você vai deixar ele ativado, gastando energia? Então é muito importante você habilitar o que vai usar e deixar desabilitado o que você não vai precisar no seu projeto. Então isso é muito importante, você precisa saber disso. Segundo passo, você precisa instalar todos os pacotes. Você precisa fazer a atualização do Raspbian, você precisa instalar a biblioteca do Adafruit, né, do sensor BMP 085, né, que na verdade ele só vai dizer sensor BMP, porque você vai ter outros tipos lá. Você vai precisar também utilizar o módulo Python para utilizar esse sensor aqui. Eu vou te mostrar como fazer essa instalação. Depois você vai precisar criar o código Python. É muito simples. Você vai precisar basicamente instalar uma biblioteca, declarar um objeto e fazer a leitura. Então, você sabe que quando se trabalha com biblioteca, o código geralmente ele fica mais simples. Mas nada de novo aqui. E por fim, você vai testar o projeto, não é? Então, lembrando que nós não vamos rodar o nosso código no Tony Python, nós vamos rodar o nosso código dentro do LX Terminal, chamando o módulo Python para executar o nosso projeto. Então, basicamente, esse é o roteiro para você integrar esse sensor BMP 180 ao Raspberry Pi. Quais são os componentes que você vai precisar? Uma Raspberry Pi, um micro SD com o Raspbian instalado, né? Isso aqui para você que já está no projeto 20, isso aqui não é novidade, mas você vai precisar de um sensor BMP 180, tá? BMP 180. Como é que vai ficar o esquemático de montagem? Você vai ter o seu sensor BMP 180, você vai ter a sua Raspberry Pi 4, lembrando que essa pinagem aqui, esse mapa de GPIO é da Raspberry Pi 4, né, que eu estou utilizando. Você vai conectar no 3.3 volts, lembrando, não é 5 volts, 3.3 volts. Vai ligar o GND no GND, vai ligar o pino CSL, né, aqui, pino do clock. Você vai utilizar na GPIO 3 e você vai utilizar o pino de dados ali na pinagem GPIO 2. Lembrando, muito importante falar que na comunicação em 2C, você tem uma pinagem de clock, né, que transmite, que vai dar velocidade ali de transmissão de dados, e você tem uma outra conexão de dados, tá? Então, por isso que você tem duas conexões, onde existe troca de dados, e na outra conexão é que você determina o clock, né, do seu funcionamento. Vamos lá. Eu vou trazer aqui um pouco de embasamento teórico, 4 pontos, muito rápido aqui, trazendo conceitos básicos. Em primeiro lugar, você ouviu falar, né, aqui de protocolo I2C. Gustavo, o que é protocolo I2C? Falando rapidamente, conceito bem básico. É um protocolo de comunicação entre dispositivos que, utilizando o conceito de barramento, possibilita uma comunicação de até 127 dispositivos em um mesmo canal. Então imagine que você tem até 127, né, dispositivos, e você pode fazer a conexão entre eles apenas com 2 fios, onde um fio vai comunicar, vai transmitir o clock, e no outro fio vai transmitir os dados. O que acontece? Nessa comunicação, todos estão ligados no mesmo barramento, né? Eu coloquei uma imagem aí, né? Ficou pequena, mas você tem o mestre e você tem os escravos. O mestre, ele vai dar a comunicação, vai enviar dados para os escravos. O escravo, todos os escravos
vão receber a mesma informação. Sendo que o mestre ele vai enviar com um endereçamento específico para quem ele quer se comunicar. Ao receber a mensagem, o escravo ele vai verificar se o mestre está falando com ele e aí ele vai saber que é com ele e vai responder ao mestre. Então, basicamente, este é o princípio básico. Dois cabos, um transmite clock, velocidade, e outro transmite dados. E esses dados ele vem com o endereçamento e o dado em si, né? O conteúdo da mensagem. Todos recebem, sendo que ao abrir o pacotinho, cada um vai ver se a mensagem é para ele ou não. Beleza? Então, protocolo I2C é isso aí. Aí você tem também a relação mestre-escravo. Esse protocolo adota o modelo mestre-escravo, em que o papel de mestre é desempenhado normalmente pelo microcontrolador ou por um computador como a Raspberry Pi. Então vamos lá, preste atenção. Nós estamos utilizando a Raspberry Pi. A Raspberry Pi aqui funciona como o mestre nesse protocolo I2C, nessa comunicação I2C. E você tem o sensor, o módulo BMP180, que atua como escravo. Ou seja, o mestre ele envia requisições e o escravo só envia de volta para o mestre se ele tiver recebido. Então, o ponto de partida da comunicação é sempre do mestre, porque o mestre ele vai enviar a requisição para o escravo desejado e ele vai receber essa resposta. Você poderia ter outros módulos atuando como escravo, mas no nosso caso, você só tem aqui o módulo BMP180, mas você poderia ter outros sensores, outros módulos, você poderia até mesmo ter outros Arduinos, outra Raspberry Pi, tudo comunicando em I2C, comunicando entre eles, né? Então você consegue fazer a comunicação de até 127 dispositivos, sendo um deles mestre, não é? Com apenas 2 fios. Então isso aqui é muito legal. Quais são alguns componentes que funcionam com o protocolo I2C? Tem vários componentes, né? Você tem aqui relógio, por exemplo, de tempo real, displays LCD, acelerômetros. O módulo de voz V3 também funciona com o protocolo I2C. Vários displays, o sensor de temperatura DHT11, né, também funciona com o protocolo I2C. Sensor de temperatura e umidade, pressão. Então existem vários sensores que funcionam com o protocolo I2C que você pode estar aplicando no seu projeto, né? Talvez você esteja dentro do seu projeto dizendo, meu Deus do céu, e agora? Meus pinos, não é como que eu vou ler estes sensores aqui se eu não tenho mais pino disponível? Você pode fazer um esquema de protocolo I2C. Você conecta e você pode ler até 127 dispositivos, né? Claro que você vai precisar gastar um pouquinho de tempo no código, mas você pode estar aplicando vários sensores, né? Então, é um objetivo, se você tiver um objetivo de ler muitos sensores e se você tem poucas portas disponíveis, você pode comunicar com todos os sensores via protocolo I2C, né? Então, é muito legal esse protocolo. E você também aqui tem o kernel, né? O kernel, aí eu coloquei, é o cérebro do computador, é ele que faz o elo, né? A ligação, a interface entre o hardware e o software e permite que os programas do sistema operacional funcionem. Enfim, ele gerencia todo o computador. Então, o kernel, basicamente, é o cérebro, é o software, é a lógica que está ali no seu microprocessador, não é? Então, se o kernel não estiver funcionando, você pode ter problemas de gerenciamento, temperatura dos seus componentes ali. Ele faz todo esse gerenciamento, né? Se você entrar na BIOS do computador no Windows ou então aqui no kernel do Raspbian, você vai ver que existe todo, independente do sistema operacional que esteja instalado, dentro do microprocessador existe esse software que faz a ligação, que faz o gerenciamento, não é? Então, até coloquei a imagem aí, ele faz essa interface mesmo entre os aplicativos e o hardware, né? Entre o seu teclado, o seu mouse,
o seu módulo, né, os módulos que nós estamos utilizando, a CPU, enfim, entre todos os dispositivos de hardware, ele detecta dispositivo de hardware. Quando você conecta, por exemplo, alguma coisa na USB, ele detecta isso. Então, toda essa parte de interface ali, ele está gerenciando, né? O kernel é até mais importante, né? A BIOS é mais importante que o próprio sistema operacional. Por quê? Porque se o sistema operacional der um problema, você formata o computador. Agora, se o kernel, se a BIOS der um problema, rapaz, basicamente você tem que comprar outro, né? Basicamente. Eu não conheço, mas deve ter formas, né? Não sei se tem formas de você recuperar o kernel, mas com certeza é melhor perder o sistema operacional do que o kernel, né? Então não queira fazer isso, né? Então, basicamente, o kernel é o cérebro, né? Independente do sistema operacional, é ele que vai fazer esse gerenciamento. E nós, falando do protocolo I2C, nós iremos lá no kernel, né, nesse software, nessa interface, e nós vamos habilitar, não é, a interface 2C para que ele disponibilize fisicamente, não é, no hardware para nós fazermos a ligação com o nosso sensor BMP180. Então, por isso que nós precisamos utilizar o kernel e ele é muito importante para a gente. Lógica de programação. Bastante simples a lógica de programação. Você vai iniciar, você vai importar bibliotecas, declarar objeto sensor. Aí no código, não é isso aqui basicamente é a lógica. O código está ativo. Por quê? Porque você pode encerrar via teclado. Né? Nós colocamos essa função também. Código encerrado e fim. Não é? Você pode encerrar via teclado. Se o código estiver ativo, ele vai ler e imprimir o valor da pressão, da altitude, da temperatura e da pressão ao nível do mar, que não está aí, mas no código está. Então, basicamente, essa é a nossa lógica de programação. E agora, eu queria te convidar para a gente fazer uma análise do código e fazer o teste prático do nosso sensor. Vamos lá? Bem, agora que nós estamos aqui já no Raspbian, eu fiz, como eu sempre faço, um pequeno passo a passo, não é, do nosso projeto. Como é tutorial, eu gosto de colocar bem detalhado para depois trazer o vídeo bem explicado para você. Vamos lá. O que é que você vai fazer em primeiro lugar? Você vai configurar o kernel do Raspbian, tá certo? Para que ele possa fazer a identificação do nosso módulo que funciona com o protocolo I2C. E como é que você faz isso? Aí você dá o comando aqui no LX terminal, sudo respconfig, vem aqui, abre o LX terminal, colar, ele vai abrir a tela do kernel. Vamos lá, a tela das configurações. Você vai vir aqui em interface, não é? Opções de interface, e vai vir aqui em I2C, que é a opção P5. Você vai dar Enter. Ele vai dizer, você gostaria de ativar a interface 2C? Aí você vai apertar que sim, ok. A interface 2C está habilitada. Você vai apertar ok, né? Vai sair aqui. E o próximo passo aqui, ó, você vai reiniciar a sua Raspberry Pi, tá certo? E como é que você reinicia a sua Raspberry Pi pelo LX terminal? Sudo reboot. E você dá Enter. Eu não vou fazer isso agora porque senão vai reiniciar aqui o meu vídeo. Mas você vai dar Enter, ele vai reiniciar. Quando ele reiniciar, beleza, você vai testar para ver se o seu módulo ele foi detectado pelo Raspbian. Não é se a interface 2C foi detectada. E como é que eu faço esse teste para saber se a interface 2C ela está realmente habilitada? Aí você vai vir aqui, ó, e vai digitar sudo i2c detect, certo? Vou tirar aqui, não é? i2c detect. Perceba que ele vai dar um mapeamento dos endereços e o módulo ele está no endereço do número 77. Quando você fizer aí no seu computador, deverá aparecer dessa forma. Se aparecer dessa forma, é porque o seu Raspbian está detectando corretamente o módulo, não é? O seu módulo aqui, o componente I2C. Beleza? Beleza, agora eu já fiz a conexão, não é? Já testei a conexão do módulo I2C com a Raspberry Pi. Agora eu vou preparar
eu vou configurar, não é, a minha Raspbian, não é, para ele funcionar, Agora, basicamente são questões de software. Eu vou fazer com que o meu Raspbian ele esteja preparado. Veja que antes eu estava detectando, não é? Estava mais mexendo nas configurações de hardware. Agora eu vou mexer nas configurações de software. E nas configurações de software eu vou precisar atualizar, como sempre, o meu Raspbian e vou instalar alguns pacotes, módulo Python, não é? Aqui ó, o Python para aqui ele funcionar, não é? E vou fazer a cópia, né? Clonar a biblioteca do meu sensor BMP, tá bom? E depois eu vou instalar o módulo Python dentro dele, porque eu vou mostrar para você aqui, nós vamos ativar, vamos verificar o funcionamento do código via o Python. Eu vou te mostrar. Vamos lá. Você primeiro que vai atualizar, vai dar um sudo apt-get update. Então você vem aqui colar. Deixa eu fechar isso aqui. Opa, deixa eu fechar isso aqui. Vou deixar esse aberto. Você vem aqui copiar, colar, update. Ele vai fazer algumas atualizações. No meu caso vai ser muito... quase nada de atualização, porque eu acabei de atualizar, não é? Antes de fazer o vídeo para você, eu mostrei. Você vem aqui, ó, copia, sudo apt upgrade, que é atualizações mais... Geralmente, essas atualizações aqui são maiores, tá? Aqui não vai dar nada, basicamente porque eu acabei de fazer essa atualização, tá bom? Então aqui você vai avançando, você vai agora instalar esse módulo Python aqui, sudo apt-get install, né, git build, aqui você vai fazer essa instalação, colar. Aqui ele já está dizendo que já está instalado, né, ele não vai instalar novamente. Você vai aqui clonar a biblioteca, aqui ó, você vai copiar aqui e clonar, ele não vai deixar porque já está feita, né? Opa, já está baixada, já fiz o download dessa biblioteca. Você vem aqui em colar, dá um enter, veja que ele já está dizendo, ó, já existe, né? Mas quando você fizer, ele vai fazer um download e vai copiar exatamente na pasta. Agora você vai modificar, tá? Você vai mudar de diretório para instalar o módulo Python dentro ali do seu pacote do sensor. Você vai dar enter, veja que ele já modificou o diretório, né? Esse comando cd ele muda de diretório e você vai dar um sudo python setup, né, aqui para ele fazer a instalação do módulo Python, né? No meu caso já está feito, ele possivelmente já vai dizer que já está instalado, né? Ó, já está instalado aqui, no meu não teve problema, tá? Então, basicamente é isso que você precisa fazer para preparar o software, o seu Raspbian, para utilizar o sensor BMP085. Agora, nós vamos construir o código, tá? Veja que o código já está aqui, tá bom? Eu vou mostrar a você aqui o código do nosso projeto, tá? Esse aqui é do outro. Vou colocar aqui o código do outro projeto, código 20, tá aqui. Pronto. É um código bem simples. Eu vou explicar rapidamente para você. Então, a primeira coisa que você vai fazer é importar a biblioteca que você acabou de instalar. Você vai importar, não é? Aqui, ó, importe Adafruit BMP 085 como BMP 085. Então aqui, basicamente, quando eu me referenciar à biblioteca, não é? Ao sensor, ao módulo do sensor, eu vou me referenciar só por BMP 085. Inclusive, isso é uma técnica que você pode fazer para abreviar quando você tiver bibliotecas muito grandes. Você pode pegar e referenciar, olha, isso aqui, não é? Essa extensão eu vou utilizar no meu código como isso, né? Então, essa linha serve para isso. Import time, nós vamos utilizar um time, seria o delay, né, lá na Arduino. Você vai utilizar o time aqui, time sleep, né? Então você precisa importar a biblioteca. Você vai declarar o sensor aqui, bmp.bmp085, porque toda vez que eu me referenciar ao sensor,
ele vai se referenciar a essa linha de instrução específica da biblioteca. Aqui nosso loop infinito, while try, você vai colocar aqui, nós vamos printar 4 valores, valores de temperatura, pressão, altitude e pressão ao nível do mar. Veja que legal, muito bom esse sensor BMP, porque ele consegue dar, não é? Inclusive ele consegue dar vários parâmetros aí, não só temperatura, não só pressão, mas ele consegue dar até altitude também, tá bem legal. E como é que você faz essa leitura, né? Você vai printar aqui na tela, ó, temperatura igual, você vai definir o formato, né? Casas decimais, o formato aqui também. Aqui vai ser em graus Celsius, aqui em Pascal, aqui em metros e aqui vai ser em Pascal também. Aqui a função específica para fazer a leitura da temperatura é sensor.read temperatura. Para fazer a leitura da pressão, sensor.read pressure. Para fazer a leitura da altitude, sensor.read altitude. E para fazer a leitura da pressão ao nível do mar, você vai utilizar essa linha de instrução aqui, sensor.read sea level pressure, né? Meu inglês não é muito bom, tá? Só tô para não ler em português, né? Mas, vamos lá. E aqui você vai dar um intervalo entre as leituras de 5 segundos. Esse é o código de forma geral, não é? Um código bem simples. Então, se você quiser estar incluindo essa técnica no seu projeto, veja que é muito simples, né? De você fazer. Beleza, Gustavo. E agora? Você vai salvar, né? Aqui no meu caso já está salvo. O nome do meu arquivo é código projeto 20 livro Raspberry Pi. E ele está aqui, ó, na pasta home PI. E ele está aqui no, aqui, ó, ele aqui, ó, código projeto 20 livro Raspberry Pi. Gustavo, por que você está fazendo isso? Porque eu preciso saber onde ele está para executá-lo, tá? Eu não vou executar por aqui, pelo Tony Python, porque veja, por aqui dá erro. Olha, por aqui dá erro. Eu tenho que executar chamando a função Python. Então você vai vir aqui no LX terminal, tá certo? Eu vou mudar de diretório, vou colocar aqui cd home PI, para voltar para o PI, que é onde o nosso código está. Voltei para o diretório e agora eu vou executar esse código, tá? Python. E vou dar um colar aqui. Toda vez que você executar um código Python, não é? Um arquivo Python, pelo terminal, você precisa chamar e dizer antes que é Python e depois colocar o nome do arquivo, caso você esteja no mesmo diretório. Se você não estiver, você precisa referenciar exatamente o diretório. E agora você dá Enter aqui. Opa, comando Python não encontrado. Geralmente eu faço isso, eu digitei Python errado, é P-Y-T-H-O-N, tá? Eu coloquei o H no lugar errado. Vamos ver se vai dar certo agora. Pronto, é isso. Veja que ao apertar aqui, ele vai me fornecer valores de temperatura. No nosso caso aqui está 29,5 graus. Lembrando que eu estou em Recife, ele está dando 29,5 graus. Valor de pressão aqui está dando 100 kPa, né? Não é isso? 100 kPa, se você mover as vírgulas, né? Aqui, ó. Se você mover as vírgulas, aqui vai dar 101 kPa. Altitude 15,66 metros, então eu estou quase ao nível do mar aqui, né? Recife, né? Cidade... tem lugares aqui em Recife que, inclusive, é abaixo do nível do mar, não é? Então tá o nosso sensor. Deixa eu mover aqui o nosso sensor para ver se ele tem uma variação aqui. Opa! Acabou dando mau contato aqui, tá? Mas se você mover, tá? Deixa eu aqui... Opa, pronto, aqui, ó. Deixa eu ver aqui sem... Tem mau contato. Vamos lá. 15,91. Ele não... Acredito que ele não vai identificar muito, porque você precisa você precisaria ter uma variação muito grande. Mas vamos lá. Aqui, basicamente, é a demonstração do nosso sensor funcionando. Então, você pode aplicar aí no seu projeto para identificar a pressão, temperatura, altitude e pressão ao nível do mar. Beleza? E aí, gostaram do nosso vídeo? Se você gostou, meu amigo, olha, dê o like,
O like ele é muito importante. Ele ajuda para que esse vídeo ele chegue a outras pessoas. Então aperta nesse like, no símbolo de gostei, né, de gostei do vídeo. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações. Diga que você quer receber mais conteúdo do L. Gustavo Exercícios e Projetos do Livro. E também inscreva-se no nosso canal do Telegram, porque nós estamos postando muitos áudios lá mostrando a jornada Jetson, a minha jornada Jetson, né? Inclusive eu já estou finalizando, né? Basicamente a central residencial já foi finalizada, agora eu vou fazer os ajustes e já estou iniciando a lógica, o código da Robô Russo, né? Tá ficando muito bom. Então vai lá no Telegram, inscreva-se para você ficar atualizado, né? Todos os dias lá do meu dia a dia nessa jornada Jetsons. Abraços, meu amigo.